Glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Agora tudo sim. Se terminasse agora, já valeu a pena. Desde o início, com os cantos, as orações, os meninos, mar, maravilha, os irmãos, todos os amigos. E eu senti a presença maravilhosa, uma alegria no coração, a vontade de chorar, mas chorar de alegria. E eu chorei. Quando a irmã Simara estava cantando, as lágrimas veio e não consegui. E se agora acabasse aqui nesse momento, tudo que eu vi aqui até agora já valeu a pena. Deus está na casa, está presente, o Espírito Santo tocando de uma forma como eu nunca tinha sentido. Hoje foi muito forte o que eu senti aqui dentro hoje, nesses louvores, nessas gratidões que nós estamos fazendo a Deus. Eu queria contar aos irmãos a levantar um minutinho em agradecimento a esse Espírito maravilhoso de Deus. Vamos agradecer a presença dele, mesmo na chuva, com as dificuldades que estamos aqui hoje, e todos nós lembrando um pouquinho daquilo que Deus nos dá todos os dias. Vamos orar um pouquinho. Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós sentimos aqui hoje, Pai, até agora, Pai. Foi uma maravilha que o Senhor fez nessa casa, Pai. O Teu Santo Espírito entrou, Pai, por esses corredores, tomou essas crianças, Pai, tomou esses alunos, Pai, tomou esse coração, trouxe a paz na alegria, Pai. Nesse momento, Pai, queremos te agradecer por tudo que colocou na nossa vida hoje, Pai. Por tudo que vai colocar ainda. Te peço, Pai, eles agora nesse momento, nessa casa, Pai, derrama a Tua glória sobre essas pessoas, Pai. Traga, Pai, o Teu Santo Espírito, abre o Seu sereno de Deus no céu, Pai. Tira a enfermidade, Pai, tira a tristeza, tira a dor, Pai. Tudo que estamos sentindo nesse momento, Pai, vai embora. Que seja agora nesse momento, Pai, através do pregador da noite, Pai, que traga a Sua mensagem, que traga a Sua palavra, Pai. Jesus, nos abraça agora. Abraça, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura hoje. O homem considerado o homem mais forte da Bíblia, né? Em todos os tempos. Nós vamos falar sobre a história de Sansão. Resumidamente, sem muita coisa, foi pego de surpresa, mas Deus já falou comigo. E eu vou fazer uma leitura de Juízes. Juízes capítulo 13. Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Se os irmãos quiserem acompanhar, Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Amém, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Amém? Amém? Tem glória a Deus aí? Para todo mundo acordar e prestar atenção nessa mensagem que Deus vai mandar hoje para nós. Servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhes: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te, que bebas vinho, bebida forte, e não comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Eliseu de Deus, desde o ventre até o final, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém. Vou ler uma passaginha rápida aqui. Sansão foi um líder em Israel.
conhecido por sua grande força. Sansão lutou contra os filisteus, povo que oprimiu por 40 anos o povo de Israel. Segundo a Bíblia, Sansão era um homem muito forte e sua força vinha de Deus. Então, nesse estudo agora, nós vamos descobrir quem foi Sansão. Sansão viveu no tempo em Israel, no tempo que não tinha reis, logo depois da conquista da terra prometida. Deus precisava libertar dos filisteus, porém Deus estava magoado. Esse povo fazia aquilo que era errado aos olhos de Deus. Os israelitas estavam sendo punidos. Jogou os filisteus sobre eles, um povo muito mau, que judiava, escravizava e mandava de toda a soberania e tirava o que era deles. Porém Deus queria fazer essa libertação. E Deus queria fazer uma pessoa que libertasse os israelitas dos filisteus. Então, Deus escolheu uma pessoa, o seu nome era Manoá. Ele tinha uma esposa que era estéril, não podia ter filhos, e até aquele momento nunca tinha concebido também. E o anjo do Senhor apareceu para essa mulher, dizendo a ela que ela teria um filho, e que esse filho seria Narizeu. O que é Narizeu? É uma pessoa separada por Deus, é uma pessoa que vai servir a Deus, é uma pessoa reservada a Deus. Desde o ventre da mãe até a sua morte, ele seria então Narizeu, seria prometido por Deus para cumprir a sua obra. Sansão, por muito que se faz, por muito que se fala na Bíblia, Sansão nasceu nessa família, menino, já com a graça de Deus, desde criança, já tinha um aspecto forte, um menino autoritário, determinado. Então o Espírito do Senhor já reinava nessa criança desde pequeno. E o tempo passou, Sansão atingiu 20 anos de idade. E durante 20 anos, com o seu crescimento, aprendizado, Sansão tinha uma missão, que era libertar os israelitas dessa pressão que sofria sobre os palestinos. Mas o que acontecia? Sansão foi virando um adulto, a sua força, e ele foi determinado por Deus para cumprir uma missão, porém, ele começou a cometer alguns erros. Sansão, pela vaidade, pela autoridade, ele seguia os caminhos contrários às vezes de Deus, mas mesmo assim, Deus tinha uma determinação para ele. Deus fez a determinação na vida dele quando ele nasceu, e Deus fez a sua parte, mesmo Sansão às vezes saindo fora do caminho. Sansão começou a frequentar os lugares desse povo, os palestinos, que era contra Deus, fazia as coisas erradas. E os seus pais já começavam a adverti-lo para que não andasse com essas pessoas. Mas ele se engraçou com uma moça. Ele viu uma moça e essa moça, vou pegar o nome aqui, essa moça, ela ficou às graças dos olhos de Sansão. E Sansão pediu aos seus pais que queria aquela mulher como esposa. Mas os seus pais advertiram: não existe aqui na nossa terra, no nosso povo, na nossa família, uma mulher que te agrada a seus olhos. Você precisa ir para os inimigos, para aquele povo que nos oprime. Mas Sansão falou que não, que seria aquela mulher mesmo que iria casar com ela. E nesse caminho, indo ver essa mulher, apareceu um leão. E o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, e Sansão matou esse leão com as suas mãos, abriu ao meio, como se estivesse matando um cabrito, tal força que ele tinha. Mas aquele leão ficou oculto, ele não falou aos pais, e ele continuou seguindo o seu caminho. E chegando, vendo aquela moça, ele a desposou,
E voltando com seus pais para o caminho, ele se desviou um pouquinho e foi ver aquele leão que ele tinha matado. Aquele leão estava todo ali apodrecido, já com o tempo. As abelhas se comporam dentro desse leão e fizeram com o enxame, os favos de mel, fizeram uma caixa ali. O Sansão, quando ia voltando, chegou até esse leão, viu aquele favo de mel, pegou aquele favo de mel com a mão e comeu. E aquilo era imundo, porque era morto. E na sua promessa, ele tinha que se desviar de coisas imundas. Ele não podia seguir aonde tinha mortos, essas coisas. Essa lei dos fariseus foi na época de Moisés, que não podia cortar o cabelo, que não podia beber bebida forte, que não podia tocar em coisas imundas. E Sansão já cometeu esse delito. E além de cometer, também levou o mel aos seus pais, que não sabiam do que se tratava, porque não havia palavra. E os pais comeram também esse mel. Voltando Sansão para desposar aquela mulher, a história começa a ter sentido agora, tá? Até agora está um pouquinho confuso, mas a partir de agora vai começar a ter um pouquinho de sentido. Sansão foi para desposar aquela mulher e fizeram uma festa. Como era de tradição, escolheram 30 pessoas para acompanhá-lo nas bodas. As bodas são as festas de casamento que durariam provavelmente 7 dias. E naquelas festas, Sansão lançou um desafio. Ele falou um enigma para essas pessoas, que se essas pessoas conseguissem descobrir a resposta desse enigma, ele daria 30 mudas de roupa e 30 vestidos para essas pessoas. Porém, se essas pessoas não conseguissem, eles teriam que fazer o mesmo por ele. Porém, eles não conseguiam descobrir. Já tinham passado 3 dias e começaram a pressionar a mulher de Sansão. Ameaçaram ela que se ela não descobrisse, eles tacariam fogo nela, na casa e no pai, e o matariam. E ela entrou em pranto, chorou 7 dias perante a presença de Sansão, até que Sansão se comoveu, já estava com muita tristeza, e falou em enigma para ela. Esse enigma era sobre o leão. Ele falava aqui do comedor e falava do mel, que era doce. E essas pessoas pressionaram a esposa descobriu, porque o Sansão mesmo falou, e contou a eles. Chegou no 7º dia, essas pessoas falaram a charada. Do comedor saiu comida e do forte saiu doce. Mas Sansão se zangou com isso. Sansão alertou eles que eles só falaram isso porque pressionaram a esposa dele. Se não tivesse acontecido isso, eles não saberiam. Mas mesmo assim, ele foi pagar a sua promessa. Ele desceu, matou 30 filisteus, roubou as roupas deles e deu para essas pessoas. Acontecendo isso, Sansão se zangou com a sua esposa e foi embora para a casa dos pais. O que acontece nesse momento? O erro, a desobediência. Ele não tinha que levar aquele inimigo a fazer aquela brincadeira com seus inimigos. Na verdade, ele provocou. Mas toda essa situação era obra de Deus. Deus queria criar situações que Sansão ficasse próximos aos seus inimigos para que pudesse fazer a obra que estava combinado com ele. Mas aí Sansão foi embora, ficou chateado com a esposa e largou ela e voltou para a casa dos pais sem ela. Passando um tempo, ele retornou com um cabrito e queria entrar na câmara. Não é o lugar onde a esposa ficava, que seria o quarto, ali os aposentos. Mas o pai dela não deixou. Não deixou porque já tinha dado ela a outra pessoa. Já tinha, com medo talvez da difamação dela ser uma mulher que foi casada, entregou ela a uma das pessoas, daqueles 30 pessoas que estavam lá. E Sansão se irou com isso porque o pai não deixou ver. Sansão saiu e matou muitas pessoas, muitos palestinos, mas não é, filisteus, né? Matou muitos filisteus e se escondeu. O povo lá, os israelitas, ficaram com medo da opressão dos filisteus e vieram com 3.000 pessoas
e foram até Sansão e queriam levar Sansão na presença dos filisteus. Porém, Sansão pediu que não o matasse e ele se entregaria. E ele se entregou. Amarraram ele com várias cordas e levaram ele. Só que o Espírito do Senhor desceu novamente quando ele chegou aos filisteus, que essas cordas se quebraram como se estivesse quebrando fios de seda, fios finos, e ele começou a lutar contra esses filisteus. Naquele momento, ele achou no chão uma queixada de jumento, um osso da face de jumento, e lutando contra esses filisteus que queria capturá-lo novamente, ele chegou a matar 1000 deles. Matando 1000 deles, ele se cansou. E ele clamou a Deus que trouxesse água, que desse água, que jorrasse água, que trouxesse água para matar a sede dele. Deus fez nascer água numa pedra. E ele tomou dessa água e se engrandeceu com o orgulho de Deus. Mas, acontecendo isso, Sansão erra mais uma vez. Ele volta na terra dos filisteus e a Bíblia fala uma prostituta. Eu vou falar nele, né? Que é um homem muito forte. E ele se deitou com uma meretriz, e o povo da cidade, os filisteus, ficaram sabendo e trancaram a cidade e ficou de tocaia para matar ele ao amanhecer. Mas Sansão ficou apenas até a meia-noite. Quando ele chegou no portão, viu os portão fechado, o Espírito de Deus outra vez desceu sobre ele, e ele arrancou os portões, comprando e tudo, carregou nas costas até o monte próximo e levou. Mas essa história não acaba aqui. Sansão desceu outra vez lá no povo dos filisteus e se encantou por uma outra mulher, e essa mulher chamada Dalila. Dalila era uma mulher filisteu que foi pressionada também, que foi feita ofertas para ela em dinheiro, para que ela seduzisse Sansão, para que ela conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. A nossa história fala, a Bíblia fala, tudo se ouve que a força de Sansão vinha dos cabelos. Porém, não é verdade, e vocês vão entender por que logo mais. Dalila começou a seduzir Sansão e começou insistentemente a suplicar que ele falasse da onde era o segredo da força dele. Sansão mentiu por 3 vezes. Na primeira vez ele falou: a primeira vez ele falou que se ele fosse amarrado com uma corda de ar virgem, ele perderia a força. Enquanto ele adormeceu, Dalila amarrou, e tinha ali na casa dela também os filisteus ficavam de tocaia, esperando o momento certo para capturar o Sansão. E ela falava assim: Sansão, os filisteus vêm sobre você, para ele se levantar e ver se ele tinha perdido a força. Sansão levantou, as cordas se quebraram e nada aconteceu, porque a força dele estava com ele. E ela novamente falou que ele estava mentindo para ela. E qual seria o segredo? Ele falou a segunda vez: se me amarrasse com 3 cordas virgens, eu perderia a força. Quando ele adormeceu, a Dalila novamente amarrou ele com essas cordas e despertou ele falando que os filisteus vinham sobre ele. Ele levantou, quebrou essas cordas e ele estava com a força. Ela começou a clamar novamente, questionar ele. Sansão já vinha se incomodando com isso, mas ele mentiu pela 3ª vez. E se nas tranças dele colocasse uma linhagem, uma madeira, ele perderia a força. E assim ela fez. Acordou novamente, avisando que os filisteus estavam vindo sobre ele. Nada aconteceu. A força estava com ele novamente. E isso, ela começou a questionar, importunando ele. E ele se entristeceu, seu coração se entristeceu. E ele falou para ela que na cabeça dele nunca foi passado navalha. E se a fio da navalha fosse passado, certamente ele perderia a força. Agora eu vou falar para vocês. Então a força estava no cabelo de Sansão, né? Todo mundo fala que a força estava no cabelo de Sansão. Então vamos ver o que aconteceu. Sansão adormeceu sobre os joelhos de Dalila
E Dalila chamou os filisteus que estavam escondidos, que já sabia do enigma, da onde vinha a força do Sansão, e eles chegaram com dinheiro para ela, e ela: levanta, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Naquele momento, Sansão levantou, acreditando que estava tudo bem, e naquele momento a força dele não estava mais com ele. Mas o que aconteceu? Porque cortou o cabelo e brilhou a força dele não estava no cabelo, a força dele estava em Deus. Deus estava com ele. A partir do momento que ele cortou o cabelo, ele desobedeceu a Deus, Deus se afastou dele. Então a força dele saiu de perto dele, que era Deus. Cabelo era apenas uma passagem do que foi prometido. E Sansão ficou fraco. E os filisteus vieram, pegaram, amarraram, levaram ele, e nesse momento cegaram. Na verdade, ele ficou cego ali, mas ele já estava cego antes, porque ele não enxergava o que Deus estava propondo para ele. Ele criava caminhos, ele criava situações que desobedeciam. Então, na sua fé, ele estava cego. Mesmo assim, Deus já tinha uma determinação para ele. Deus estava sempre presente quando ele matou o leão, quando ele matou os 1000 filisteus lá, quando ele matou para tirar a roupa. Depois ele pegou 300 raposas também, queimou tudo, prendeu, amarrou rabo com rabo, colocou tocha, queimou os alimentos, queimou toda a plantação. Mas mesmo assim Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava dando força para ele, porque Deus, Ele não abandona aquele que Ele escolhe. Se Ele escolher você, você pode ter 1000 erros, 1000 pecados. Deus te escolheu por um motivo. Enquanto você está errando, Deus está te reformulando. Deus vai criar uma situação que vai pelo amor ou vai pela dor. Eu sempre falo isso quando a gente prega e traz a palavra, que tudo poderia ser por amor, mas infelizmente o que tem aqui fora é pior, então vai pela dor. E com Sansão não vai ser diferente. Deus escolheu uma missão para ele: você vai salvar o seu povo dos filisteus. Ele já nasceu sabendo disso, e mesmo assim ele desobedecia a Deus. Sansão criou muita resistência às obras de Deus. Ele não levou muito a sério, e mesmo assim Deus continuava com a sua missão com ele, colocando o seu Espírito sobre ele. Mas para Deus, mesmo nos erros, é acerto. Deus enxerga dentro de nós, através de nós, e para onde nós vamos e o que vai acontecer com a gente. Quando Deus nos escolheu lá no ventre, assim como escolheu Sansão, Ele já sabia toda a nossa caminhada. Ele já sabia do nosso potencial. Ele já sabia que nós íamos estar aqui hoje ouvindo essas palavras. Então Deus manda dizer para nós uma coisa bem simples: por que duvidas de mim, se eu estou sempre olhando para você? Aquilo que você foi fazer não deu certo mais uma vez, e você desanimou. Cadê a sua fé em mim? Por que você duvida de mim? Se eu coloquei aquele problema para você, se eu coloquei aquela dificuldade, é porque o que vai vir é muito maior daquilo que está te dando problema. Deus, Ele planta umas coisas dentro da gente de uma forma que quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele dá problema para a gente resolver. Quando a gente pede para Deus sabedoria, Deus traz para a gente enigmas, pessoas complicadas para a gente ouvir e aconselhar. Quando a gente pede sabedoria, Ele coloca uma pessoa com problema para a gente ouvir. E quando a gente pede amor para Deus, às vezes Ele coloca lágrima. Porque Deus, Ele é amor em todo sentido, na alegria, na tristeza, e toda a dificuldade que Ele traz para nós, que causa tristeza, que causa lágrima, também é amor. Porque no momento que nós estamos sofrendo, é o momento que nós mais clamamos a Deus. É o momento que nós estamos lembrando de Deus. É o momento que nós queremos estar com Deus. Então as pessoas às vezes se separam. As pessoas se separam desse caminho de Deus, porque se dizia:
Às vezes Deus dá um propósito para a gente e a gente fica encontrando outros caminhos que saem do propósito. Assim foi com Sansão. Sansão perdeu a força, foi acorrentado. Alô? Foi acorrentado, cego, movendo os moinhos. Naquele momento, o cabelo de Sansão começou a crescer. Mas como? Cortaram o cabelo dele. Ele perdeu a força, porque a força era Deus. Como isso pode acontecer? Começou a crescer por um motivo. Ele estava se arrependendo de tudo que ele fez de errado. Quando nós nos arrependemos, Deus começa a nos ouvir novamente. Não é Deus que afasta da gente, é nós que se afastamos dele. Sansão, no seu sofrimento, naquele momento, na angústia, na tristeza por ter errado, ter desobedecido a Deus, o seu cabelo começa a crescer. Isso significa que a sua fé estava voltando. Significa que a sua força estava voltando para Deus. Mas estavam ali num tempo grande, toda a cidade, todos os príncipes, mais de 3.000 pessoas em cima do telhado, e mandaram buscar Sansão para que divertisse aquelas pessoas. Eles estavam consagrando o Deus dele, Agã, a outros nomes que eles falam. Eles estavam consagrando que aquele Deus dele entregou o inimigo na mão deles. Aquele que tirou muitas vidas do pessoal dele estava entregue pelo Deus deles. Então eles se alegravam e faziam com que Sansão o divertisse com o sofrimento dele. Porém, Sansão, naquele momento de angústia e de tristeza, clamou a Deus e pediu para aquela pessoa que trouxesse ele, estava trazendo ele até ali, porque ele era cego, conduzia ele pela mão, que colocasse as suas mãos junto aos pilares que eram o sustento daquele tempo. E essa pessoa fez isso para ele. Naquele momento, Sansão clamou a Deus, provavelmente pediu perdão por todos os erros deles e reconheceu o seu erro. O que ele pediu para Deus naquele momento é que ele fosse morto ali naquele tempo com os inimigos que tiraram os seus olhos. Sansão se sustentou naqueles pilares com muita força. O Espírito do Senhor baixou nele naquele momento e a força dele estava enorme, voltou e ele começou a empurrar aqueles pilares, e as pessoas rindo se divertiram com ele. Não levou a sério o que ele estava fazendo, porque para eles ele tinha perdido aquela força. Mas o seu Deus não abandonou ele. Atendeu o seu último pedido quando ele se arrependeu: que eu morra com meus inimigos. E ele começou a empurrar aqueles pilares. Os pilares começaram a balançar e caíram. Todos que estavam ali, todos os príncipes filisteus, todas aquelas pessoas no telhado, todo o povo da cidade morreu soterrado, inclusive Sansão. E os estudiosos da Bíblia dizem também que Davi não estava ali. Sansão havia pedido para ela sair e ela não saiu. Provavelmente se arrependeu como tinha feito com ele e morreu também ali junto com todos. Sansão morreu com seus inimigos, a obra de Deus foi concluída. A provisão de Deus aconteceu. Sansão pagou o preço da cegueira, pagou o preço da sua vida por desobediência a Deus. Deus dá para a gente essas oportunidades, mas às vezes o orgulho, a vaidade, ela entra em primeiro lugar na nossa vida, e daqui a pouco a gente sofre uma consequência, tem uma perda grande, ou financeira, material, espiritual, ou pessoal de alguém da família que a gente perde, e a gente começa a questionar Deus. Mas a gente esquece às vezes de olhar o caminho que nós traçamos. Deus deu um caminho para nós e nós escolhemos outro, mas Deus continuou nos ajudando para que a gente enxergasse o que estava acontecendo, e nós não enxergamos. Mas ali Sansão morreu, os seus familiares vieram, buscaram ele, enterraram junto a Manoá, que era seu pai, e ali acaba essa história de Sansão. Então Sansão não tinha força no cabelo, a força dele era Deus. Quando Deus se afastou dele, Sansão perdeu a força e cometeu esse erro.
A história de Sansão é uma história de desvio de caminho, também de fé e também de consequência. Tudo que a gente faz aqui nessa terra tem um motivo. Existe um motivo para tudo, mas também existe uma consequência para tudo. Às vezes nós erramos, nós pecamos, nós cometemos coisas que ferem os olhos de Deus e achamos que aquilo vai passar impune. Olha, nós oramos um pouquinho para Ele, pedimos perdão, tudo acabou. Não, Deus vai deixar você continuar a sua caminhada. Mas aquilo que você fez, aquilo que você machucou, aquilo que você desviou, aquilo que você causou problema para alguém, você vai ter que prestar conta daquilo. Muitas vezes aqui na terra mesmo. A consequência vem de várias formas para a gente. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, que a cegueira de Sansão foi não ter enxergado Deus, né? Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que ele matou em toda a sua vida. E o que Deus diz para nós nessa noite, com essa história, é que o nosso caminho vai ter um fim. Tudo tem um começo, tudo tem um fim. Mas quem determina esse fim é Deus. Nós vamos caminhar rumo a esse final, ou encontramos Jesus lá na frente, ou encontramos nossas consequências. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, largando nossas atividades lá fora, se entregando esse momento a Deus, eu não estou vendo ninguém com sono, tem glória a Deus aí? Glória a Deus! Senão está todo mundo acordado. Então esse momento foi escrito por Deus desde quando nós nascemos. E eu queria desejar a vocês uma boa noite, e muito obrigado pela oportunidade. E espero que a palavra tenha chegado até vocês de uma forma que vocês possam traduzir do jeito que Deus gostaria de falar para vocês. Às vezes o pregador ainda não tem essa sabedoria, mas o Espírito Santo tem. Às vezes quando eu falar errado aqui, eu tenho certeza que Ele vai traduzir aí para vocês. Em nome de Jesus, obrigado, pastor, pela confiança, obrigado por mais essa oportunidade. Amém.